Oi gente, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo e dessa vez eu trouxe o tutorial dessa make inspirada numa gringa maravilhosa chamada Maia. Fazia tempo que eu não fazia vídeo assim, né? A primeira coisa que eu fiz foi aplicar um corretivo na minha pálpebra. O corretivo que eu usei foi a base, na verdade, da Ruby Rose, que eu uso para fazer iluminação nesse vídeo também, a Chocolate 2. Depois usei a paletinha da Ludurana na cor Pôr do Sol. Comecei com o tom amarelo, mas vocês vão ver que ao decorrer do vídeo eu fiz tudo ao contrário. E aí até achei mais fácil fazer primeiro pelo laranja, mas enfim, vocês vão ver aí. Aí eu fui esfumando a sombrinha amarela ali no meu côncavo, pra ser minha sombra de fundo. Sempre daquele jeitinho, aos poucos, esfumando bem tranquilamente pra não ficar marcado. Porque a gente quer que essa sombra fique bem esfumadinha. E depois eu apliquei a sombra laranja na minha pálpebra móvel. Apliquei aos poucos, fui depositando. E aí eu sempre vou trocando os pincéis pra ir esfumando. Vocês vão ver que eu volto com o pincel da sombra amarela, depois venho com o pincel da sombra laranja. Assim fica mais fácil pra gente tirar as marcações. Eu reparei que a Maia também foi dando uma puxadinha ali no cantinho externo pra fora, fazendo como se fosse um delineado, um esfumado alongado. Então eu vou esfumando e o restinho que vai sobrando eu vou levando ali pra fora também. Vou tirando todas as marcações e vou esfumando e esfumando bastante. Até você ver que não ficou nenhuma linha de marcação, tá? Depois eu venho com uma sombra da paletinha do James, que é uma sombra amarela também, meio amarela, meio laranja. Eu usei ela para aplicar nessa transição do laranja e do amarelo, porque eu achei que deu um acabamento no meu degradê, tá? Mas se você não tiver, é só você ir dando mais acabamento na sombra amarela e na sombra laranja, tá? E aí eu vou esfumando, tirando toda a marcação. Desse lado eu fiz ao contrário, então eu comecei aplicando a sombra laranja na minha pálpebra móvel, fui pigmentando ela, fui tomando cuidado para não subir ela muito sem esfumar, então depositei tudo embaixo e só o restinho que foi sobrando no pincel eu fui esfumando as bordinhas. Assim eu conseguia tirar as marcações e vir com a próxima sombra, porque se você só deixar marcado e vir com a outra esfumando é mais difícil, tá? De você conseguir esfumar, então vai fazendo aos pouquinhos. Depois eu vim com a Depois eu vim com a terceira sombra, que foi a terceira, né, que eu usei do outro lado. Aí desse lado ficou como segunda. E fui esfumando a transição, tirando as marcações, sempre fazendo aos poucos. Eu fui construindo o esfumado aos poucos. Fui aplicando a sombra amarela aos pouquinhos, até eu perceber que tava saindo as marcações. E se precisar, pode voltar com a sombra laranja para intensificar mais a cor, não tem problema, tá? O importante é que o acabamento e as transições fiquem bem bonitas, tá? E aí eu vou esfumando bastante, tirando toda a marcação. E, gente, nossa, as minhas alunas do treinamento online estão arrasando no esfumado. Eu tô muito feliz de ver a evolução delas. Em breve eu vou postar fotinhas, se elas deixarem. Aí eu vou esfumando, ó. Agora eu vim um pouquinho com a sombra da paletinha do James pra ir dando acabamento. Então eu sempre vou voltando com os pincéis. Se precisar de voltar com a sombra laranja eu vou voltando. Se precisar de vir com a sombra mais clara eu vou, que é a amarela, tá vendo? Até eu ter certeza que ficou tudo bem esfumado. Aí sempre dou aquela alongadinha. Depois eu vim com a máscara de cílios, essa é da Avon, a Big Extreme. Tô usando ela só pra tirar também o pozinho de sombra que cai abaixo, que cai nos cílios, eu ia falar abaixo dos olhos, mas também, tá? Aí você pode passar um lenço desse da abaixo dos olhos pra cair a sombra, pra limpar a sombra que caiu. O que tá acontecendo que eu tô trocando as palavras, gente? Os cílios que eu tô usando é um cílios lá da loja Swatch Cosméticos. E aí eu dei uma emborcadinha, sabe? Pra ele ficar mais gringo, por isso que ele tá assim mais volumosinho. E eu usei a cola de cílios da Macrylan, que é uma cola que eu amo e é uma das colas que eu mais uso. Também gosto muito da Atelier Paris também, mas essa é mais baratinha, ela é bem acessível e eu prefiro o aplicador dela do que o da Atelier. Na pele, eu apliquei o hidratante da Nivea, da latinha azul. Ele é bem concentrado, então eu gosto muito. E ele deixa a pele bem hidratada, dá um viço na base que eu vou colocar depois. Então eu gosto muito de usar ele, eu passo bastante. Eu uso ele como se fosse
como se fosse um pré-make mesmo, sabe? Porque eu gosto da textura e do acabamento que ele me ajuda a dar na base, tá? Porque eu gosto de uma base bem viçosa, eu gosto de uma pele bem viçosa, vocês sabem disso. Mas você pode usar um hidratante mais sequinho também, isso vai depender do seu tipo de pele, né? Da necessidade da sua pele, do efeito que você quer deixar também, tá bom? Depois eu vim com a base da Dalla na cor 11. Fazia tempo que eu não usava essa base, e aí as meninas lá da Swatch me mandaram. E aí eu vim aplicando com o pincel Kabuki, e eu gostei muito de como ela ficou na minha pele com o hidratante, sabe? Porque essa base ela é mais sequinha, e eu senti que com o hidratante ela ficou mais viçosa. Não significa que ficou oleosa, tá, gente? É coisas totalmente diferentes. Mas eu gostei do acabamento que ficou, ela tem uma cor bonita. Ela é um meio tomzinho, assim, mais claro que toda a minha pele, mas eu consegui ir corrigindo com contorno e iluminação. É porque se eu pegasse a 12 ia ficar escura demais pra minha pele, então é por isso que eu usei a 11, tá bom? Mas eu poderia fazer misturinha também, tudo mais. Aí eu fui aplicando, esfumando bastante, lembrando de não ficar esfregando o pincel na pele. Repara que eu vou dando umas batidinhas para manter o produto ali, porque senão a gente acaba tirando a cobertura. Aí a base que eu usei para aplicar na pálpebra também, a Soft da Ruby Rose na cor Chocolate 2, eu uso ela para aplicar nas minhas áreas de iluminação, tá? Então eu vou fazendo toda a marcação ali com o pincelzinho língua de gato, vou deixando com a cobertura que eu quero. Não fica esfregando demais também o pincel, vou colocando ali só. E se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever aí, para não perder os próximos vídeos, tá bom? Me conta aí a maquiagem que você mais tá gostando de fazer agora nessa quarentena, ou se você não tá se maquiando na quarentena, porque, gente, tá parecendo que eu tô indo pra evento todo dia, que eu tô maquiando todo dia. Então me conta, tá? Me conta o seu estilo de maquiagem favorito. Vamos aproveitar os comentários pra gente trocar ideia. E quando vocês comentam também, vocês acabam me dando ideia para próximos vídeos, tá? Aí depois eu apliquei um pouquinho de um corretivo mais claro. Esse é o da Natura Aquarela, na cor castanho 20, tá bom? A paletinha que eu tô usando é a da Ruby Rose, a Dark 5. Já usei muito essa paleta aqui no canal. E eu vou usando ela pra marcar nas minhas áreas de contorno. Usei um produtinho cremoso. E aí eu vou fazendo toda a marcação. Geralmente eu não faço a marcação do mais claro e mais escuro e depois eu esfumo não, tá? Eu só fiz assim porque eu precisava fazer uma foto para uma dica de contorno e iluminação que eu dei lá no Insta. Então se você não me segue lá porque eu dei uma dica bem legal, tá bom? Sobre como saber fazer contorno e iluminação para cada tipo de rosto, tá bom? Aí eu vou esfumando, tirando toda a marcação também, deixando tudo bem esfumadinho. Observando as transições do mais claro e mais escuro para ver se não tá ficando marcado. Mas essa paletinha da Ruby Rose, a numeração dela é Dark 5, tá? Ela é maravilhosa. Se você tem pele negra e encontrar, compra ela e testa, porque eu acho que você vai gostar. Para esfumar as áreas de iluminação, eu tô usando a esponjinha da Mari Saad, que é uma esponjinha que eu também tô gostando muito de usar. Com certeza eu vou querer outra, porque ela é bem macia, muito, muito, muito macia. Ela é fácil, sabe, de espalhar o produto por conta dessa textura dela mesmo. E você nem precisa molhar muito ela, sabe? Aquelas mais baratinhas que a gente usa, a gente precisa encharcar e tirar bem o excesso de água para ela ficar mais macia, né? Essa, gente, é bem molinha, então eu nem molho tanto ela. Às vezes eu consigo usar ela até seca, sabe? Porque ela é bem macia mesmo. Então, me conta se você já testou também, mas vale a pena. Ela é um pouquinho mais cara, eu acho que eu paguei R$36 nela, mas valeu a pena, eu gostei muito dela. Principalmente pra usar, pra fazer modelo. Nossa, que esponjinha maravilhosa, sério. Aí, depois eu vim com a paletinha da Juliana Louise. Usei a sombra laranjinha como blush, pra aplicar como blush. E aí eu vou esfumando bastante, vou tirando as marcações. Faço um blush mais marcadinho, tá vendo?
E aí usei um blush mais quente pra casar bem com a sombra. Na foto, a Maia usa um blush bem laranja e deixa bem marcado. Eu só não deixei tão marcado quanto ela deixou, mas se você quiser, não tem problema, tá? Depois eu vim com o pó banana da Vizela. Vou aplicando no meu rosto, vou dando batidinhas, porque eu gosto de aplicar já com a esponjinha, né? Vocês sabem, porque eu já consigo esfumar e tudo mais. Mas se você quiser deixar o pó pra ele fazer aquela técnica baking, depois varrer, não tem problema, tá? O que você achar melhor. Mas eu já aplico e já vou espalhando o produto pra conseguir ir tirando toda a marcação, tá bom? Aí depois eu vim com uma sombra também da paletinha da Juliana, um tomzinho de marrom, só pra ir selando as áreas de contorno mesmo, porque como eu usei um produtinho cremoso, né, pra dar uma selada e é bom que já realça um pouquinho também a cor. E aí eu vou depositando. E pra finalizar os olhos eu aplico um pouquinho da sombra, um pouquinho não, né, gente, bastante, da sombra amarela ali no cantinho, ó. Com um pincel menorzinho, porque eu vi que ela fez isso na make dela e ficou linda, inclusive. E aí eu vou colocando também no cantinho pra dar uma realçada e dar um acabamento. Depois eu pego um pouquinho da sombra laranja e vou fazendo um esfumadinho ali na raiz dos meus cílios, tá vendo? Ó, não faço um esfumado marcante demais, mas pra dar um acabamento. E aí vai esfumando com um pincel menorzinho também de esfumar. E aí, se você quiser deixar mais marcante também, não tem problema. Ou se você quiser fazer o degradê com laranja e o amarelo também, não tem problema. Pra finalizar, aplico a máscara de cílios, pra deixar os cílios mais pretinho, né? E pra dar um acabamento. E também passo em cima pra tirar aquela sujeirinha. E pronto, gente, prontíssima. Na boca eu apliquei um gloss, que foi do Lip Oil da Ruby Rose, e fiz um pouquinho de contorno na minha boca, mas isso vai ser tutorial para outro vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e me contar o que você achou, tá bom? E já me segue lá no Instagram também, que eu compartilho muita coisa por lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!